O Brasil, a partir do seu descobrimento, utilizou um método escravocrata para basear a economia da terra recém-descoberta pelos portugueses. De acordo com um estudo da Embrapa, os primeiros escravos negros que chegaram ao Brasil foram entre 1539 e 1542 na capitania de Pernambuco. Durante os mais de 300 anos que seguiram, o sistema cruel escravocrata europeu se manteve marcando nas costas do país as cicatrizes do racismo. Porém, não é como se não tivesse havido resistência. O quilombo que mais durou, de acordo com o Ministério da Cultura, atualmente Secretaria, é o Quilombo dos Palmares, que teve seu primeiro registro em 1580 e que persistiu resistindo com uma organização completa até 1694, quando foi completamente dissolvida após as constantes perseguições do bandeirante Domingos Jorge Velho. Apenas em 1888, séculos depois das primeiras resistências ao cruel escravismo em forma de quilombos, foi assinada a Lei Áurea. Mas ela não foi uma simples assinatura de um documento em um contexto inexistente. O século XIX foi marcado pela campanha abolicionista. Foi na década de 1870 em que consolidou-se o movimento abolicionista no Brasil, e diversas associações foram criadas e se manifestavam em jornais como o Jornal do Comércio e Gazeta da Tarde, com discursos inflamados e a favor do fim do sistema escravista no Brasil, até o momento em que as opiniões do movimento abolicionista começaram a tomar espaço no debate público. Joaquim Nabuco, Castro Alves, José do Patrocínio, todos eles tiveram a maior visão pública de seus textos e opiniões, junto com o maior número de associações abolicionistas sendo criadas e questionando a legislação brasileira sobre os escravos, de acordo com a Biblioteca Nacional. A primeira vitória foi a Lei do Ventre Livre, em 1871, que dizia: declara de condição livre os filhos de mulher escrava que nascerem desde a data dessa lei, libertos os escravos da nação e outros, e providencia sobre a criação e tratamento daqueles filhos menores e sobre a libertação anual de escravos. Em resumo, a lei dava liberdade aos filhos de escravas que nasceram após a criação da lei. Ela ampliou a discussão sobre a resistência da região sudeste em aceitar a lei, uma vez que a maior parte da força de trabalho era escrava, de acordo com um censo de 1872, assim como os possíveis efeitos da lei no país inteiro. E os próximos quase 20 anos de luta foram em favor da definição da lei que libertasse os negros, e a luta dessas associações abolicionistas, desses poetas como Castro Alves e dos jornais, foram responsáveis também pela definição do dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou o documento que definiria a vida de todos os negros do Brasil, não por um esforço dela, e sim de todos os brasileiros que lutavam para a abolição da escravatura. É importante a gente entender tudo isso porque isso nos permite compreender aprofundadamente como que a história definida por aquele papel de 1888 se originou. O que é que levou o Brasil a tomar essa decisão e até mesmo para a gente entender como que foi a vivência negra e como que é a vivência negra hoje em dia. Todos os impactos que essa medida teve na nossa sociedade, que tem por trás dessa heroína real e moldurada que é a princesa Isabel, muito sangue retinto, muito sangue preto, marcando todos os livros de história desse país. E essa foi a história da campanha abolicionista no Brasil do século XIX.